Ok, pessoal, estamos começando oficialmente nosso evento. Agora, depois do lançamento do livro, quero mais uma vez recebê-los com alegria. São bem-vindos, obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá bom? Agora eu vou apresentá-lo e depois quero chamá-lo aqui. So now I'm going to introduce you, so if you'd like to stand here. Então, o Dr. Chad Van Dixhoorn é graduado do Seminário Teológico de Westminster, fez o seu MDiv e o seu mestrado, o THM, e fez o seu PhD na Universidade de Cambridge, onde desenvolveu pesquisas sobre a história e a teologia da Assembleia de Westminster e lecionou sobre o tema do puritanismo, lá mesmo. Em 2013, ele foi eleito membro da Royal Historical Society, que seria a Sociedade Histórica da Realeza, inglesa no caso, né? Em reconhecimento ao seu trabalho de 5 volumes sobre a Assembleia de Westminster, publicado pela editora da Oxford. O Van Dixhoorn leciona no Seminário Teológico Reformado, o Reformed Theological Seminary, lá na cidade de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos desde o ano de 2008, onde ensina história da igreja e teologia prática. E é ministro ordenado da Igreja Ortodoxa Presbiteriana. É casado com Emily e tem 5 filhos. É um prazer recebê-lo, vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Just looking around this room, I see testimony to the eloquence of your professors. Só dando uma olhada nessa sala e vocês que estão aqui, vejo um testemunho da eloquência dos seus professores. At RTS, we'd give you hard plastic seats to keep you awake. Lá no seminário onde eu ensino, vocês se assentam em cadeiras de plástico, que são duras. Here they give you luxury armchairs. Aqui eles dão poltronas confortáveis para vocês. So I feel, with a disadvantage right at the beginning. Então eu sinto que eu tenho uma desvantagem logo no começo. The Westminster Assembly had about this many people in it every day that it met. Na Assembleia de Westminster tinha mais ou menos essa quantidade de pessoas todos os dias em que ela se encontrou. The first meeting of the Assembly was on the 1st of July, 1643. O primeiro encontro da Assembleia foi no dia 1º de julho de 1643. The opening ceremonies were held in Westminster Abbey. E as cerimônias de abertura foram realizadas lá na Abadia de Westminster. The gathering met in the beautiful but deeply impractical Henry VII's chapel. Na capela do Henrique VII, que não é muito prática, foi lá que fez primeira cerimônia de abertura. Golden ceilings. Imagina o teto todo de ouro. Angels, saints, and tombs all around them. Anjos, túmulos, santos ao redor deles. With choir stalls and pews erected for the members to sit in. Com os bancos e as galerias para as pessoas virem e comparecerem a esse evento. The first day that the assembly met, maybe 40 to 60 politicians came to watch their opening debate. No primeiro dia que eles se encontraram, cerca de 40 a 60 políticos vieram assistir o debate. But after the sermon and the speeches were over, they figured out they hadn't quite decided what the assembly was supposed to do. Mas eles concluíram que depois do sermão e das palavras iniciais, eles não tinham muito bem certos o que a Assembleia deveria fazer. It was a post-Reformation example of governmental incompetence and waste. Foi um exemplo da incompetência de governo do período da pós-reforma. The room that the assembly eventually moved to is called the Jerusalem Chamber. A Assembleia eventualmente acabou mudando para um lugar chamado Câmara de Jerusalém, lá mesmo na Abadia de Westminster. Believe it or not, the chamber was about this size. Acredite se quiser, a Câmara de Jerusalém tinha mais ou menos esse tamanho. Near the front of the room there was a slightly raised platform like this one. Na frente do prédio dessa sala tinha uma plataforma um pouco levantada, como temos aqui na frente. And the leader of the assembly, appointed by Parliament, was called the prolocutor or speaker. E o líder da Assembleia era chamado de prolocutor ou aquele que fala. Behind him was a beautiful glass stained window. Atrás dele estava um vitral muito bonito. And in front of him were his 2 deputies or assessors. E na frente dele estavam os seus assessores, 2 deles. The truth was that the speaker didn't like to keep order in the room.
A verdade é que quem falava, ou o prolocutor, ele não gostava de manter muita ordem lá no ambiente. And one of his deputies named Cornelius Burgess really ran the assembly. Então, na verdade, quem realmente cuidou da Assembleia foi um dos seus assessores, o Cornelius Burgess. Down the middle of the room ran a long wooden table. E no meio da sala tinha uma longa mesa de madeira. 3 scribes sat at the table, at least one of them working diligently the whole time. 3 escribas sentavam à mesa para anotar, e pelo menos um deles não fazia o seu trabalho durante todo o tempo. The other 2 collected salaries, but I have yet to figure out what they did. E os outros 2, eles recebiam o seu salário, mas eu não tenho certeza o que eles exatamente faziam. The scribes faced 3 large windows on the west side of the room. Os escribas, eles ficavam frente a 3 janelas no lado oeste da sala. Behind them, right about where your president stands, was a large fire. Ali, mais ou menos onde o diretor da nossa escola estava uma lareira. The Westminster Assembly was meeting during a mini ice age, and it was very cold. O período em que a Assembleia se reuniu era uma espécie de mini era do gelo. Estava muito frio na época. But the ministers who attended had to pay for their own fuel. Os ministros que frequentavam tinham que pagar pelo combustível para aquecer. The main entrance to the room was in the far corner. A entrada principal para essa sala era na ponta, assim, lá no canto da sala. There was a narrow alleyway leading to the fire, and the members from the House of Lords sat themselves right in front of the fire, blocking much of the heat. E havia um corredorzinho que levava até a lareira, e os membros da Casa dos Senhores sentavam perto dela e acabavam bloqueando boa parte do aquecimento. On the prolocutor's left side were some of the oldest and best educated men of the assembly. Do lado esquerdo do prolocutor, daquele que moderava, estavam alguns dos homens mais educados e mais treinados, bem treinados na Assembleia. They were crammed into bleachers or stands that went up against Eles the wall. estavam em espécies de arquibancadas, onde eles ficavam sentados. The top row of ministers leaned back against old tapestries along the wall. Esses ministros estavam próximos de tapetes antigos que estavam pendurados na parede. Men rarely bathed in the 17th century, and the hangings had to be cleaned more than once. Homens raramente se banhavam no século XVII, por isso que tinha que haver muita limpeza nessa sala mais de uma vez. Né? On the prolocutor's right-hand side were some members from the Church of Scotland. Do lado direito do prolocutor, do moderador, haviam alguns membros da Igreja da Escócia. And behind them were members of the House of Commons. E atrás deles, alguns membros da Casa dos Comuns. And then in bleachers or stands that ran along the side by the windows and the back of the room, they were all filled with other ministers. E no caso de outras espécies de arquibancadas na lateral e no final da sala, haviam vários outros ministros. As you can expect, and as is probably the case tonight, all the troublemakers sat in the back corner. Você provavelmente pode deduzir que os que faziam baderna se sentavam atrás. These are the men who tended to vote against the majority no matter what the issue was. Esses costumavam votar contra a maioria, não importa qual o assunto que estava sendo debatido. But why were the theologians meeting in this room? Mas por que os teólogos estavam se encontrando nessa sala? Why were there Scotsmen in England? Por que haviam escoceses e ingleses? And why were there politicians listening to theological debate? E por que os políticos estavam vindo a esse debate teológico? For that, we need to step back a little bit in time. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história. There are 2 main reasons for the calling of the Westminster Assembly. Existem 2 razões principais para a convocação da Assembleia de Westminster. The Westminster Assembly is the answer to a long-term problem and a long-term prayer amongst Puritans. A Assembleia de Westminster é uma resposta a uma longa oração e anseio dos puritanos. And the Westminster Assembly is an answer to a short-term political crisis. E, num certo sentido, é uma resposta a um problema político, uma crise política que durava algum pouco tempo. Let me take the long-term problem first. Vamos falar do problema de longa duração dos puritanos.
When King Henry VIII decided that he needed to leave his wife and thus leave the Roman Catholic Church, Quando o rei Henrique VIII decidiu que precisava deixar a sua esposa e, portanto, acaba deixando a Igreja Católica Romana, he wasn't quite sure what he should believe or have the church teach. ele não estava muito certo quanto àquilo que a igreja deveria crer ou o que deveria ensinar. Henry VIII was an equal opportunity persecutor. Ele era, na verdade, um perseguidor de oportunidades iguais, um oportunista na hora de perseguir. He would burn Protestants and faithful Roman Catholics equally. Ele queimava tanto protestantes quanto católicos romanos fiéis. But interestingly, he allowed his son, Edward VI, to be trained and raised by Protestant ministers. Interessante, porém, é que ele permitiu que o seu filho, o Eduardo VI, fosse treinado por pessoas protestantes bem educadas. And in Edward VI's short 6-year reign, he or his counselors allowed the country, encouraged the country to move in a reform direction. E durante os 6 anos de Eduardo VI, os conselheiros do rei acabaram movendo o país rumo a uma direção mais protestante. Both in doctrine and worship, but not government, the church was changed. Tanto na adoração quanto na doutrina, ela era eminentemente protestante, mas na forma de governo não, as coisas ainda não haviam mudado. Unfortunately, probably due to his father's activities, Edward VI inherited a weak frame and he soon died. Talvez por causa do seu pai, da herança genética, o Eduardo VI acabou recebendo assim uma carga muito de fragilidade e acabou morrendo muito cedo, muito jovem. With no other legitimate male heir, his older sister Mary came to the throne. Sem nenhum outro herdeiro masculino legítimo, a sua irmã mais velha, Maria, acabou assumindo o trono. Mary, or as she is sometimes called, Bloody Mary, A Maria, que às vezes é chamada de Maria Sanguinária, vigorously tried to return the country to its Roman Catholic roots. tentou vigorosamente trazer o país de volta às suas raízes católicas romanas. But one way in which Henry and Edward had tried to endear themselves to the people was to give leaders in the country a lot of property that had belonged to the church. Mas uma das maneiras de Henrique VIII e Eduardo VI tentarem agradar os líderes foi dando a eles propriedade que antes fazia parte da Igreja Romana. Attachment to new property was stronger than loyalty to the crown. Então, o apego às novas propriedades acabava sendo mais forte do que a lealdade à coroa. Perhaps Mary may have succeeded, but she too died after a short reign. Talvez a Maria tivesse conseguido, teria conseguido esse retorno, mas ela também morreu muito cedo, muito no início do seu reinado. She left to her sister Elizabeth a country that was deeply divided. Ela deixou para sua irmã, a Elizabeth, um país que estava muito dividido. Elizabeth inherited a huge amount of debt. A Elizabeth herdou uma quantidade de dívida enorme. And she also had a difficult domestic policy problem. E ela também teve uma questão de política nacional muito difícil para resolver. Those who were against her reign were eventually put down by her army. Aqueles que eram contra o seu reinado foram destruídos pelo seu exército. But she was convinced that she walked a delicate line between those who wanted more reform and those who wanted none at all. Mas ela sabia que ela andava numa linha muito tênue entre aqueles que queriam mais reforma e aqueles que não queriam reforma alguma. Her domestic policy was more complicated by the fact that Spain claimed England to be its own because Mary had married Philip II. A questão doméstica de política nacional era era mais complicada porque a Espanha alegava que a Inglaterra pertencia a ela por causa do casamento que Maria teve com Filipe. And unlike England, Spain literally had shiploads of money coming to their coasts frequently. E diferente da Inglaterra, a Espanha tinha
muito dinheiro chegando na sua costa frequentemente. A single Spanish ship coming from the New World had as much money in it as Elizabeth could earn in the entire year. Um único barco ou navio espanhol trazia do Novo Mundo riqueza suficiente ou comparável a um ano do que Elizabeth conseguia reunir na Inglaterra. So for 3 reasons, Elizabeth did not attempt to lead a vigorously Protestant church. Então, por 3 razões, Elizabeth não conseguiu conduzir uma igreja vigorosamente protestante. First, she did not want to overly upset Catholics at home. Num primeiro momento, ela não queria desapontar muito aqueles que eram católicos no seu país. Second, she did not want to needlessly provoke Spain. Ela, em segundo lugar, também não queria provocar desnecessariamente a Espanha. And third, her personal religious inclinations were more like her father's than her brother's. Em terceiro lugar, a inclinação religiosa de Elizabeth era mais parecida com a do seu pai, ao invés de com os seus irmãos. For people who had fled to the continent to escape Mary, and who had come back thinking Elizabeth was the new Deborah, this was very disappointing. Para aqueles que haviam fugido à perseguição de Maria Sanguinária e ido para o continente, quando eles voltaram sob o reinado de Elizabeth, eles achavam que ela seria a nova Débora, que finalmente agora teriam uma reforma decente. She was everything but the spiritual leader they wanted her to be. Ela era tudo menos a líder espiritual que eles esperavam dela. And so those who wanted to continue reform in the church ran into Elizabeth and her bishops. Então aqueles que queriam que a reforma continuasse na Inglaterra acabaram tendo que confrontar Elizabeth e os seus bispos. Those who wanted godly reform did not want bishops to live like princes. Aqueles que queriam reforma piedosa não queriam que os seus bispos vivessem como se fossem príncipes. Those who wanted more reform did not want worship to look so Roman Catholic. Aqueles que queriam reforma não queriam que a adoração se parecesse tanto com o catolicismo romano. Even if the doctrine of the church was still Protestant. Mesmo que a doutrina da igreja ainda fosse protestante. And those who returned from Europe wanted preaching. E aqueles que voltavam da Europa queriam pregação. Elizabeth said it was enough to have 1 or 2 preachers in a whole county. Para Elizabeth era o suficiente ter 1 ou 2 pregadores em todo um condado. And when ministers held preaching seminars and training events, she was not in favor of them. E quando os pastores tinham treinamento de ministros e conferências de pregação, Elizabeth não era muito favorável a isso. This was deeply disappointing for the ministers for at least 2 reasons. Isso foi muito desapontador para os ministros por pelo menos 2 razões. First of all, they could see the value and usefulness of these training events, both for older and for younger ministers. Eles viam a utilidade desses eventos de treinamento tanto para ministros mais jovens quanto para os ministros mais velhos. And secondly, these events were immensely entertaining. E em segundo lugar, esses eventos eram muito agradáveis, eram de certa maneira divertidos. One typical format for these preaching events went as follows. Um formato específico desses eventos de pregação era mais ou menos assim. 4 preachers would be assigned a text. 4 pregadores eram dados um texto bíblico. The first one would come up behind the pulpit and exegete the text for the audience. Então o primeiro viria atrás do púlpito e faria uma exegese do texto para aqueles que ouviam. The second preacher in this tag team event would come up and explain the doctrine of the passage. O segundo pregador, numa espécie de revezamento, viria e explicaria a doutrina por detrás desse texto. The third man would get up and show how it was supposed to be useful for everyone. O terceiro deveria vir e mostrar como é que essa doutrina deveria ser aplicada e útil na vida das pessoas. And the fourth guy would try and bring it home. He'd illustrate it and apply it and show how relevant it was for everyone. E o quarto deveria trazer isso tudo num clímax, aplicando e mostrando a quão enriquecedor é essa mensagem para aqueles que ouviram. They didn't confer about this ahead of time.
Eles não combinavam isso antes disso acontecer. So you could see men trying to work with what the last man had just said. Então você imagina o cara tendo que trabalhar com aquilo que o anterior acabou de dizer. I think it'd be great fun if tomorrow night 4 of your faculty did this for us. Acho que seria fantástico se amanhã à noite 4 dos professores aqui da casa fizessem isso. After this event, the ministers would usually retreat to a local tavern or house, and a local businessman, please note this if you are a local businessman, would pay for all their food and drinks. E aí, depois desses eventos, esses ministros iriam para alguma taverna ou para alguma casa e um homem de negócios local pagaria a comida de todos eles. Então, se eu tenho algum homem de negócios aqui, lembre-se desse detalhe. After discussing the sermons of the younger people, or the preaching of the younger people, which everyone would listen to, Depois de discutir o sermão desses pregadores mais jovens, que todo mundo ouviria, the younger ministers would be removed from the room, and then the older ministers would critique one another's preaching. aí os pregadores mais jovens sairiam da sala e os mais velhos criticariam a pregação uns dos outros. Elizabeth tried to shut these things down. A Elizabeth tentou terminar com esses eventos. And when her Archbishop Grindal said that he wanted them to continue, E quando o arcebispo dela, chamado Grindal, disse que eles queriam continuar, Elizabeth was very angry. a Elizabeth ficou muito irada. He also reminded her that there was a higher authority than the Queen. Ele também a lembrou de que havia uma autoridade superior à da rainha. Everyone else believed that, but no one had thought it wise to tell her so. Todo mundo acreditava nisso, mas ninguém achava que era sábio lembrar a rainha de que tinha uma autoridade superior a ela. He was promptly removed from his post, Ele foi rapidamente tirado do seu ofício, and an active persecutor of Puritans was put in his place. e aí um ato de perseguição aos puritanos se iniciou. In the late 1500s, Puritan is synonymous with Presbyterian. No finalzinho do século XVI, puritano é sinônimo de presbiteriano. Men who would meet in secret to talk about pastoral problems, to recommend ways of doing discipline, and to encourage each other. Pessoas que encontrariam em secreto, que tentariam falar sobre a saúde da igreja, encorajar um ao outro na disciplina para o bem-estar da igreja. For some ministers, those who would later become Presbyterians, Para alguns ministros que se tornariam presbiterianos mais lá frente, these events were just a step towards something better. esses eventos seriam simplesmente um passo para chegar num alvo maior. For other men who would later become Congregationalists, Para outros homens que depois se tornariam congregacionais, these meetings for fellowship were an end in themselves. esses encontros eram um fim, esses encontros de comunhão eram um fim em si mesmos. During the latter part of Elizabeth's reign, especially after the defeat of the Spanish Armada in 1588, No final do reinado da Elizabeth, principalmente depois da vitória sobre a Armada Espanhola em 1588, Elizabeth felt that she was in a strong position, having seen the Spanish defeated, she could turn her full attention to trying to eliminate Puritans. a Elizabeth entendeu que já tinha se livrado de um problema e podia focar em ir atrás dos puritanos. It was a miserable time with ministers being jailed, ministers being exiled. Foi um tempo muito difícil, com ministros sendo jogados na prisão, sendo perseguidos, And for a few ministers, something even worse. e para alguns até algo pior. Elizabeth died in 1603, and she died without a marriage and without an heir. Elizabeth morreu em 1603 sem casamento e sem herdeiro. The possible good news for Puritan people in England is that James VI of Scotland became James I of England. Uma possível boa notícia para os puritanos da Inglaterra é que o Tiago VI da Escócia se tornou o Tiago I da Inglaterra. James had been raised by Presbyterian preachers. Tiago havia sido educado sob a pregação de presbiterianos. And in the absence of TVs and movies, he actually came to like listening to sermons. E na ausência de TVs e filme, né, ele gostava de ouvir sermões desses presbiterianos. Indeed, he even liked debating the finer points of Calvinism. Ele até gostava de debater os pontos mais detalhados do calvinismo.
But when English Puritans met him with a signature, with a petition of with 1,000 ministers signing it, Mas quando os ministros puritanos chegaram com um abaixo-assinado de 1.000 assinaturas pedindo algumas coisas ao rei, and James and his bishops met with some leading Puritans, e o rei Tiago, James, né, se encontrou com alguns puritanos e alguns dos seus bispos, they got almost nothing that they asked for. eles conseguiram quase nada daquilo que eles pediram ao rei. The only thing he gave them was a new Bible. A única coisa que ele autorizou é uma nova tradução de Bíblia. And he only gave them that because he didn't like that the existing Bible had too many reformed notes in the margins. E a única razão pela qual ele permitiu isso é porque ele não gostava da Bíblia existente, que tinham muitas anotações calvinistas, reformadas, na lateral. James did not like Puritans, but they could live with him because he liked preaching. O rei Tiago não gostava de puritanos, mas eles conseguiam conviver com ele porque ele gostava de pregações. In fact, he imported Scottish preachers and put them in many of the great cathedral cities of England. Inclusive, o rei Tiago ele importou alguns pregadores escoceses e colocou em importantes catedrais ao longo da Inglaterra. One way in which he didn't like Puritans was seen in his famous issuing of the Book of Sports. Uma das maneiras em que ele mostrava não gostar dos puritanos é no seu livro dos esportes que ele acabou publicando. On a trip back from Scotland, he stopped in Lancashire and heard a local preacher arguing against people who broke the Sabbath. Na sua volta da Escócia, ele parou numa cidade chamada Lancashire e lá ele viu um pregador argumentando contra aqueles que quebravam o dia do Senhor, o Shabat. In response to this stern sermon, James issued some local legislation saying that people could play games on the Lord's Day after they had finished going to church. Contra essa pregação mais rígida desse pregador, o rei Tiago resolveu que deveriam ser estabelecidas algumas regras locais, permitindo que as pessoas jogassem e tivessem tempo de diversão após o período da igreja. For some reason, in 1618, the following year, he made it a national piece of legislation. E depois desse evento, no ano seguinte, 1618, ele tornou essa legislação uma questão nacional e não só local, onde ele tinha passado. He ordered that every minister read the Book of Sports, as it was called, from their pulpits. Ele ordenou que todo ministro lesse esse chamado livro dos esportes do próprio púlpito. Across the country there was chaos. Ao redor de todo o país havia caos. James discovered that not only Puritan preachers, but all kinds of preachers didn't think the Lord's Day should be spent that way. O rei Tiago acabou descobrindo que não só os puritanos, mas outros pregadores também não concordavam com a ideia dele de como guardar o dia do Senhor. Even some of his bishops refused to read it and would prefer to go to prison rather than obey him. Até alguns dos seus bispos se negaram a ler o livro de púlpito e estavam dispostos a ir para a prisão por essa negação. And in some towns where it was read, there were riots. E em algumas cidades em que o livro foi lido, houve bastante tumulto na cidade. I tell this story to illustrate a point. Eu conto essa história para ilustrar um ponto. And that is that King James knew how to provoke Puritans and he knew when to stop. É que o rei Tiago sabia quando provocar os puritanos, mas também sabia quando parar. When he died in 1625, Quando ele morreu em 1625, his son Charles I took the throne. o seu filho Carlos I assumiu o trono. Charles I lacked his father's moderation and his father's good sense. O Carlos I não tinha o bom senso e a moderação do seu pai. Indeed, he favored further anti-Puritan policies on the part of his bishops. Ele favoreceu políticas antipuritanas por parte dos seus bispos. This came back to bite him when he called his first parliament. E isso se virou contra ele quando ele convocou o primeiro parlamento. Why do kings call parliaments? Por que reis convocam parlamento? There's only one reason, really. Só tem uma razão, na verdade. Money. Dinheiro.
They do it to raise taxes. Eles faziam isso para levantar os impostos. Charles' Parliament said, of course we'll raise taxes. O parlamento disse assim, claro, rei, nós vamos levantar os impostos aqui, cobrar mais impostos. But in return, we want you to do a few things for us. Mas em retorno, nós queremos que você faça algumas coisas para nós. This was the usual pattern. Esse era o padrão comum. But the demands that Parliament placed on Charles included religious demands. Mas algumas das exigências que o parlamento colocou para o Carlos I incluíam exigências religiosas. Demands for reform in the church. Exigências de reforma na igreja. Puritans had long been advocating that parliaments make change in the church. Puritanos já tinham defendido e lutado por conseguir mudanças na igreja há bastante tempo. They lobbied Parliament because they weren't getting anywhere with their bishops. Eles estavam tentando conseguir a aprovação do parlamento porque os bispos não estavam ajudando em nada nessa reforma. And they weren't getting anywhere with the king and his court. E o rei e a sua corte também não estavam auxiliando em nada no seu desejo por reforma. Charles responded by shutting down Parliament and going without his money. A resposta do Carlos I foi fechar o parlamento e não usar o dinheiro levantado pelo parlamento. A little while later, he tried it again. Um pouquinho depois ele tentou de novo. They said, sure, we'll give you some money. E aí o parlamento falou, claro, nós vamos lhe dar um pouco do nosso dinheiro. We just have a few things we want you to change Nós só queremos first. algumas coisinhas que você mude primeiro. Charles shut down Parliament again. Aí o Carlos ele encerrou o parlamento. Then began what is called the personal rule of Charles I. E aí começou aquilo que é chamado de o reinado pessoal de Carlos I. For about 10 years, he ran the country without calling Parliament. Por cerca de 10 anos ele governou o país sem convocar o parlamento. He got his money by reviving old medieval legislation that people had forgotten about. Ele conseguia dinheiro ressuscitando legislação medieval que as pessoas haviam esquecido. He got more money through import-export taxes on shipping. Ele conseguia mais dinheiro com exportação e importação que chegava pelos navios. Now, who has Charles managed to offend through all of these policies? Agora, quem é que o Carlos I ofendeu nessas políticas todas dele? Well, surely he's managed to offend those who believe in parliamentary privileges. Em primeiro lugar, ele ofendeu aqueles que acreditavam em privilégios parlamentares. Those who care about the Constitution, if you will. Aqueles que se importam com a Constituição, vamos dizer assim. And of course, he's offended the business community. E é claro que ele ofendeu também a comunidade de negócios. And of course, he's offended all the people who wanted change in religion. E ele também ofendeu todos aqueles que queriam mudança religiosa. So here we are. Então aqui estamos in the late 1630s, early 1640s. No final da década de 1630, início da década de 1640. And we have a long-term problem of a group of people wanting change in the church. Nós temos um problema longo de um grupo de pessoas querendo mudanças na igreja e não conseguindo. And by the 1630s, things had become so difficult that those who opposed the archbishop e na década de 1630 a coisa tinha se tornado tão difícil que aqueles que se opuseram ao arcebispo, some of them had their noses cut off, their alguns ears tiveram cut off, seus narizes ou orelhas cortadas, their tongues cut out. suas línguas cortadas. They were put in the worst prisons where they were sure to die. Eles eram colocados nas piores prisões onde eventualmente morreriam. They were exiled, their property was taken. Alguns foram exilados, as suas propriedades foram tomadas. These were not happy days for godly people. Esses não eram dias felizes para pessoas piedosas. So we have long-term problems and we have that are intensifying. Então nós temos esse problema longo que está se intensificando. Now let me explain the short-term problem. Agora deixa eu explicar o problema de curta duração. In 1637, Charles had the bright idea that all of the religious changes that he was making in England could also be done in Scotland. Em 1637, o Carlos I teve a brilhante ideia de implementar as mudanças que já estavam acontecendo na Inglaterra também na Escócia. He showed staggering ignorance about his northern country. Ele mostrou uma ignorância impressionante sobre o seu país do norte. When a revised English prayer book
was first read in Edinburgh, Quando livro de oração em inglês revisado foi lido pela primeira vez em Edimburgo, a milkmaid near the front of the congregation grabbed her stool and threw it at the preacher. uma mulher que cuida de leite pegou o seu banquinho e já jogou em quem estava lendo esse livro. A major riot broke out. Uma bagunça, uma baderna social acabou ocorrendo. And incredibly, all across the country, people began to protest against Charles I. E ao redor de todo o país, né, na Escócia, as pessoas começaram a protestar contra Carlos I. In Scotland too, they had political and economic complaints. Lá na Escócia eles também tinham reclamações políticas e econômicas. They had religious complaints too, and this brought it to a breaking point. Eles também tinham preocupações religiosas e isso acabou contribuindo para um rompimento. A huge body of leaders and business people and normal citizens signed a covenant in 1638. Grupo grande de religiosos e homens de negócio assinaram um termo de aliança, um documento de aliança. They assembled an army and marched towards England. Eles reuniram um exército e marcharam contra a Inglaterra. Charles gathered up what little money he had and had 20,000 poorly equipped Englishmen march towards Scotland. Carlos I levantou o que ele tinha, que não era muito, 20.000 homens ingleses mal armados e marcharam contra a Escócia. First, Charles's army didn't want to fight, No primeiro momento, o exército de Carlos I não queria lutar, forcing him to make some kind of peace. tentando fazer algum tipo de acordo e promover a paz. But over the next year, other things happened, and the Scots actually invaded England. E aí, no próximo ano, outras coisas aconteceram e os escoceses acabaram invadindo a Inglaterra. They took over the 2 northern counties of England and sat there. Eles tomaram os 2 condados do norte da Inglaterra e permaneceram lá. They slept in English beds, they ate English food. Eles comeram comidas inglesas, dormiram em camas inglesas. Clearly, this was an embarrassment for the king. E isso certamente era vergonhoso para o rei. It was also somewhat irritating for his English subjects. E é claro que os seus subordinados ingleses também estavam muito irritados com isso. What Charles really needed was a good English army. O que Carlos I precisava era de um bom exército inglês. And a good army needs money. E um bom exército precisa de dinheiro. So what did he do? Então o que ele fez? He called Parliament. Ele convocou o parlamento. Parliament said, sure, we'll give you some money. E aí o parlamento disse, claro, nós daremos dinheiro ao senhor. We just have a few things we want changed Nós só first. queremos algumas coisas que sejam mudadas. He shut down Parliament again. Aí ele tentou encerrar o parlamento. But the Scots stayed in the north. Mas os escoceses permaneceram lá no norte. So later in 1640, he called the Parliament again. E aí, novamente, na década de 1640, ele convocou o parlamento. Now, a Parliament stays in session as long as the Speaker remains in his chair. Um parlamento ele permanece na sua sessão enquanto quem fala está na cadeira. The English were somewhat tired of the Speaker calling an end to Parliament. Os ingleses estavam cansados daquele que fala, o moderador, dizer, olha, está encerrado o parlamento. So they forced him to stay in his chair. They held him down. Então eles forçaram ele a permanecer na sua cadeira para que o parlamento continuasse em vigor. And they passed legislation that said Parliament will not be closed down until Parliament says so. Então eles passaram uma nova legislação que dizia que o parlamento não pode ser rompido ou cessado até que o próprio parlamento queira isso. Then they took the legislation to the king. Aí eles pegaram essa nova legislação e levaram ao rei. And in desperation for an army, he signed it. E por causa do seu desespero por um exército, ele assinou. Needless to say, this was his undoing. É claro que não preciso nem dizer que foi aí que começou a sua ruína. Parliament raised the money, but instead of giving it to the king for an army, they mailed it to the Scots and said, go home. Os parlamentares levantaram o dinheiro, mas ao invés de dar para o rei, deram para os escoceses e disseram assim, vão para casa. Charles I was enraged. O Carlos I ficou irado. It was clear that Parliament
did not trust the king to have a strong army. É claro que o parlamento não confiava no rei ter um exército muito fortalecido. Nor did the king trust Parliament anymore. E claro que o rei não confiava mais no parlamento. And then Parliament discovered correspondence between the king and Irish citizens. E o parlamento descobriu uma correspondência entre o rei e alguns irlandeses. Now you need to know that the English were terrified of the Irish. Você precisa saber que os ingleses, eles morriam de medo dos irlandeses. English mothers would tell terrible stories about Irish people when their children were not obeying them. Quando os filhos de ingleses não estavam obedecendo, eles contavam histórias terríveis de irlandeses e o que eles faziam com crianças desobedientes. The English seriously thought that the Irish were cannibals. Os ingleses literalmente acreditavam que os irlandeses eram canibais. Even worse, they were Roman Catholics. E pior que isso, eram católicos. For the king to be having secret negotiations with Roman Catholic Irish forces. Então, o fato do rei ter correspondência com irlandeses católicos romanos e os seus exércitos Terrified the English people. Isso assustava o povo inglês. As well, there was a massacre in Ireland at this time that killed anywhere between 20 and 200,000 Protestants. E também houve um massacre lá na Irlanda nessa época que não se sabe ao certo, mas morreu de 20 a alguns milhares de pessoas. So because of what the king did in Scotland, it caused chaos in England, which made him distrust the English and appeal to the Irish. Okay, that's a lot of That's too much. Yeah. Part by part. Go ahead. Yeah. So because of what the king did in Scotland, Então, por causa disso que o rei fizera com a Escócia, he ended up having trouble in England. ele acabou tendo problema na Inglaterra. Because of the trouble in E England, por causa do problema na Inglaterra, he ended up having trouble with Ireland. ele acabou tendo problema com a Irlanda. And soon there was a civil war in all three countries, E aí logo começou uma guerra civil nos 3 países. with armies from each of these countries in the other countries as well. E com exército de cada um desses países indo para o outro país, o país vizinho. There were more deaths per capita in these wars than any other conflict in English history. Houve mais morte per capita nessa época do que em qualquer outra guerra na história da Inglaterra. Now it's because of this chaotic political problem, Então é por causa desse problema político caótico the underlying economic problem, e esse problema econômico que está presente o tempo todo and this intensified religious problem, e esse problema religioso intensificado that Parliament, which was now fighting against the king, é que o parlamento que agora lutava contra o rei, decided that somehow a reform was needed in the Church of England. o parlamento decidiu que de alguma maneira uma reforma precisava acontecer na Igreja da Inglaterra. Every time members of Parliament tried to talk about religion amongst themselves, it ended up in chaos. Todas as vezes que o parlamento falava sobre religião, lá dentro eles acabavam gerando algum tipo de caos. And so they called an assembly of theologians to argue about theology for them. Então eles convocaram uma assembleia de teólogos para discutir questões teológicas para eles. 6 times, Parliament tried to get the king to agree to have this assembly. 6 vezes o parlamento tentou convencer o rei de concordar com a ocorrência, o acontecer dessa assembleia. Eventually, they gave up. Eventualmente eles acabaram desistindo. And the House of Commons and the House of Lords called members of the assembly on their own authority. E aí a Casa dos Comuns e a Casa dos Senhores acabaram convocando a assembleia na sua própria autoridade. At the last minute, they had a horrible realization. No último minuto, assim, eles perceberam uma coisa terrível. Everyone needed to respect the assembly if it was going to work. Todo mundo tinha que respeitar a assembleia se ela tinha que funcionar. But if they respected the assembly too much, then it could be a rival in some sense to their own power and authority. Se eles respeitassem muito a assembleia, ela seria uma espécie de rival da sua própria autoridade, isto é, do parlamento.
And so each house decided to send members of parliament to observe the assembly and make sure they didn't get into too much trouble. Então, cada casa enviou seus representantes na Assembleia para ter certeza de que a Assembleia não iria causar problemas. They also established a series of strict rules and protocol for the assembly to follow. E eles também estabeleceram uma série de protocolos que a Assembleia teria que seguir. They said that everyone they called to the assembly had to come. Então eles disseram que todos aqueles que eram convocados para a Assembleia teriam que vir. Or they would be punished. Ou seriam punidos. The king said that no one may attend the assembly, and if anyone goes, they'll be punished. E aí o rei disse que ninguém deveria ir para a Assembleia, e se fosse, seria punido. Parliament said that the members would meet until Parliament said they would stop. Aí o parlamento disse que eles se encontrariam até que o parlamento dissesse para parar. Parliament said that it would pay the men as often as it saw fit. Aí o parlamento disse que pagaria os homens que frequentariam a Assembleia tantas vezes quanto fossem necessárias ou achavam que seriam necessárias. They did not often see fit to pay them. Mas é claro que eles não acharam necessário pagar muitas vezes. But Parliament said that every document the assembly wrote had to be sent to Parliament for its approval. Mas o parlamento disse que cada documento que a Assembleia escrevia tinha que ser enviado ao parlamento para aprovação. The assembly would undertake no major task without Parliament asking them to do so. E a Assembleia não fazia nada muito grande a não ser que o parlamento os pedisse para fazer. And everything that the assembly did was to be kept secret. Only members of Parliament were to know what they were doing. E tudo que a Assembleia fazia deveria ser mantido em segredo, só o parlamento que deveria saber. It was like a prenuptial agreement that was entirely one-sided. Era quase como se fosse um acordo pré-nupcial, mas que era unilateral. In 1643, in July, Parliament decided that the Westminster Assembly was to revise the 39 Articles. Em julho de 1643, o parlamento decidiu que a Assembleia deveria revisar os 39 artigos da Inglaterra. But while Parliament was communicating with the Westminster Assembly and giving it its tasks, Mas enquanto o parlamento se comunicava com a Assembleia de Westminster, dando as tarefas para ela, it was also negotiating with Scottish people north of the border. também estava negociando com os escoceses que estavam ao norte, no limite do norte, não é? You see, the war had been going on for about a year by the summer of 1643. Na época em que a Assembleia começa, a guerra já estava acontecendo por cerca de um ano. And the rebels, those fighting against the king, were not doing very well. E os rebeldes, aqueles que estavam lutando contra o rei, não estavam indo muito bem. And so the English thought what they really needed to do was to get Scottish armies south of the border to help them. Então, o que os ingleses achavam que tinha que acontecer era pedir que aqueles exércitos escoceses que estavam assentados no norte descessem para o sul para lhes ajudar. Now, Scotland already had its own civil war. É claro que a Escócia já tinha a sua própria guerra civil. So they weren't going to send an anti-royalist army south unless they had really good reason to do so. Então, os escoceses não iam enviar um exército anti-realeza para o sul, né, no caso para a Inglaterra, a não ser que eles realmente precisassem disso. Those who were fighting against the king already felt threatened and beleaguered or struggling in Scotland. Aqueles que lutavam contra o rei já se sentiam lutando e sofrendo lá na Escócia. But the English delegation from the English Parliament, Mas a delegação inglesa do parlamento que foi até a Escócia, with a number of leading ministers with them, com vários ministros líderes entre eles, told the Presbyterian Scots that the Church of England was going to be changed. Disseram aos escoceses que a Igreja da Inglaterra seria modificada. That the Westminster Assembly would make the Church of England another reformed church. A Assembleia de Westminster faria da Igreja da Inglaterra uma outra igreja reformada. The Scottish leaders saw real benefit in the English church being reformed. Os líderes escoceses viam muito benefício na reforma da igreja inglesa. If both churches were equally reformed, that was one less reason for the English to be meddling in Scottish affairs. Se as duas igrejas fossem reformadas, pelo menos assim a Inglaterra não ficaria se intrometendo tanto em questões escocesas. And so the rebel parliaments in both countries signed together a solemn league
and covenant. Então os dois parlamentos assinaram juntos uma liga e pactos solenes. It was a military agreement that sent Scottish troops south to help fight in England. Era um acordo militar que enviava tropas da Escócia Sul para ajudar os ingleses rebeldes. And it was a religious agreement saying that the Church of England would look at its doctrinal standards, its worship and its government. E também era um acordo religioso que exigia que a Igreja da Inglaterra promovesse uma reforma na sua doutrina, no seu culto e na sua forma de governo. And so, although the Westminster Assembly debated the 39 articles through the summer of 1643, Então, embora no decorrer em meados de 1643 a Assembleia estivesse debatendo os 39 artigos da Inglaterra, in the autumn of 1643, they dropped that project. no final de 1643 eles deixaram esse projeto. There were two reasons for doing so. Haviam duas razões para isso. First, the Scottish ministers were about to enter the Westminster Assembly. Em primeiro lugar, os ministros escoceses estavam para entrar na Assembleia de Westminster. Scotland did not want a kind of warmed over version of the 39 articles for their consumption. E os escoceses não queriam uma versão mais calorosa dos 39 artigos para ir para a Escócia. If they were going to have a confession with the English church, they wanted something new that both of them made together. Os escoceses, se eles queriam uma confissão que os uniria à igreja inglesa, então eles queriam produzir, participar de alguma coisa nova que os uniria. The other reason for dropping the 39 articles was the need for ministers. E uma outra razão para deixar os 39 artigos de lado, a revisão dos mesmos, é por causa da necessidade por ministros. Some ministers were killed in the war. Alguns ministros foram mortos durante a Guerra Civil. Many of them were displaced in the war. Muitos foram deslocados durante a guerra. And then there were chaplains needed for the army and for the navy. Também precisavam de capelães, tanto para o exército quanto para a marinha. And Parliament had said that they would not have bishops ordaining people anymore. E o parlamento disse que os bispos não deveriam mais ordenar pessoas. So all the men being trained for the ministry had no way of getting ordained. Então todos os homens sendo treinados para o ministério não tinham jeito de ser ordenados. So something needed to be done about the supply of ministers in the country. Então algo precisava ser feito para suprir os ministros naquele país. This task of dealing with the ministerial shortage in England. E essa tarefa de lidar com a falta de ministros na Inglaterra would take more time than anything else the Westminster Assembly did. Tomaria mais tempo da Assembleia de Westminster do que qualquer outra coisa que ela fez. By the time they were done, the Westminster Assembly examined about 5,000 men. Quando ela encerrou, a Assembleia tinha examinado cerca de 5.000 homens para o Sagrado Ministério. They had to create their own policy or rules for what to look for in a minister and how to examine a candidate. Westminster teve que criar sua própria política sobre como examinar e o que deveriam procurar naqueles que seriam ordenados ao Sagrado Ministério. Then they had to create a document for all the presbyteries to use once Presbyterianism finally took hold in England. E eles teriam que criar documentos para reger o presbiterianismo agora que o presbiterianismo estava começando na Inglaterra, oficialmente. The assembly also felt that it needed to give some preaching advice for ministers. A Assembleia também achava que tinha que dar algumas dicas de pregação àqueles que estavam sendo ou passando pela Assembleia. And so in the middle of its directory for worship, it's got recommendations and tips for preaching. Então, no meio do seu diretório de culto, por exemplo, ela tem recomendações para pregação. There were more ministers who were removed from the ministry, put into the ministry, or were examined for the ministry at this time than any other. Houve mais pessoas tiradas do ministério, colocadas no ministério ou removidas do ministério nesse período do que em qualquer outro período. There was more ministerial disruption and change during the time of the Westminster Assembly than at the Reformation. Houve mais a mudança ministerial durante o período da Assembleia de Westminster do que durante a Reforma, por exemplo. Or than at the Great Ejection in the early 1660s. E até do que a grande expulsão de ministros na década de 1660. One of the things I want to do with you
partly today, but mostly in the next 2 evenings, is think about what the Westminster Assembly did as an attempt to reform the ministry in England. Então, uma das coisas que eu quero fazer com vocês, um pouquinho hoje, mas mais nas próximas 2 noites, é pensar como é que a Assembleia de Westminster, o que ela fez para reformar o ministério pastoral na Igreja da Inglaterra. And notice I said, in the Church of England. E perceba, eu disse na Igreja da Inglaterra. All of these examinations were for England and Wales only. Todos esses exames de ministros eram só para a Igreja da Inglaterra e para o país de Gales. Every time a committee reported about some difficult minister, the Scottish delegates just sat there watching. Todas as vezes que alguém reclamava de algum ministro com algum problema, os delegados da Escócia simplesmente sentavam lá e observavam. Countless times they had to witness the English arguing about an English candidate who would have nothing to do with Scotland. Frequentemente os escoceses viam os ingleses discutindo sobre um candidato inglês que não tinha nada a ver com a Escócia. But they were nonetheless supportive of this exercise because they felt if the ministry was better below the border, then it would be better above. Mas eles apoiavam esse tipo de exame porque eles achavam que se o ministério fosse mais saudável abaixo da Escócia, no caso, seria melhor também lá na Escócia. O relacionamento entre as igrejas seria melhor. Well, one of the reasons why I think this work of the assembly, these debates of the assembly regarding ministers is important. Uma das razões pelas quais eu acho que esses debates sobre o ministério na Assembleia de Westminster são importantes, esse debate é importante, is because we rarely get the opportunity to listen to the wisdom of 100 different pastors. É porque raramente a gente tem a chance de ouvir a sabedoria de 100 pastores diferentes. Who after months of debate on any number of subjects, é que depois de meses de debate em qualquer assunto, end up agreeing on the advice that they give. Acabam concordando com respeito à orientação que eles darão. I don't know about Brazil, but in the United States, it would be hard to get 100 ministers to agree on preaching advice. Eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos seria muito difícil pegar 100 pastores e fazê-los concordar sobre orientações para a pregação. As well, these men were re-examining everything that they did. E também esses homens estavam reexaminando tudo aquilo que eles mesmos faziam. There was enough disagreement that everything had to be proved from the scriptures. Claro que havia discordância suficiente para que tudo tivesse que ser provado a partir das escrituras. Or if it couldn't be proved, they had to admit that it was just opinion or wisdom. Ou se não podia ser provado, eles tinham que admitir que era simplesmente sabedoria ou uma opinião. Again, I don't know about Brazil, but I know in America sometimes ministers are confused as to what is their opinion and what's really right and necessary. Novamente, eu não sei o que acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum os ministros confundirem o que é sua opinião e aquilo que de fato é bíblico e é necessário. So these documents are interesting and these debates are interesting for a variety of reasons. Então esses documentos, esses debates são interessantes por uma série de razões. Tonight, let me just say a few things about the way in which the Westminster Assembly examined candidates. Então, hoje à noite me permitam dizer apenas algumas coisas sobre a maneira como a Assembleia examinava os seus candidatos. Every morning began with a voluntary preaching session at about 6 a.m. Toda manhã começava-se com uma sessão voluntária de pregação, cerca de 6 da manhã. After that, there was about an hour of prayer. Depois disso, cerca de um período de 1 hora de oração. Then members of the assembly gathered to hear a candidate or a probationer preach a sermon before them. E aí, depois disso, os candidatos pregavam para que a Assembleia ouvisse. Um candidato pregava para ser examinado. They would assign a text, and the poor man would have people comment on his performance. O texto lhe era dado e depois comentavam sobre o seu desempenho, a sua pregação. Some of the members' thoughts about these sermons survive. Alguns dos pensamentos desses homens e críticas que fizeram aos sermões sobreviveram.
Today we heard a reasonably good sermon on Malachi 1 verse 1 or something like that. Alguma coisa do tipo assim, hoje nós ouvimos um sermão razoavelmente bom em Malaquias 1. Sometimes comments weren't quite so kind. Às vezes nos comentários não eram tão generosos. If a person survived his sermon, he would meet with the committee. Se alguém sobrevivesse no sermão, ele iria encontrar então com uma comissão. But I should back up one step. Deixa eu voltar aqui um passo. Before someone could even preach a sermon, he had to have a testimonial regarding his character. Antes disso, antes de pregar o sermão, alguém tinha que dar um testemunho sobre o seu caráter, vida cristã. One or more minister would have to write and testify that this person was a good minister or a good candidate for the ministry. Um outro ministro já ordenado teria que justificar e testificar de que esse era um bom ministro ou um bom candidato ao ministério. And if the members of the assembly, if none of them knew who this minister was, E se nenhum membro da Assembleia sabia quem era esse ministro, they'd tell him to go get a letter from somebody they knew. eles pediam para esse cara ir pegar uma carta de alguém que eles conheciam. They thought they knew enough people in England that between the 100 or so that might be in the room, they ought to know whoever it was writing the letter. Eles achavam que eles conheciam gente suficiente na Inglaterra para que aqueles 100 e poucos ministros da Assembleia tivessem algum conhecido que pudesse recomendar esse candidato. Of course, there was always the possibility that the person who wrote the letter did not really even exist, Talvez, claro que sempre havia a possibilidade de que a pessoa que escreveu a carta nem existisse, or that he might be a scoundrel. ou que fosse um enganador. That there were scoundrels in the ministry was very clear from a publication of Parliament. Que haviam enganadores no ministério é muito claro através de uma publicação do parlamento. Parliament had been listening to stories about scandalous and ignorant ministers. O parlamento ouvira muitas histórias sobre escândalos no ministério. And they had taken it upon themselves to eject ministers from their pulpits when they heard and tried such cases. Quando ouviam e acabavam julgando esses casos, eles tiravam alguns desses ministros de suas funções. There were ministers who were adulterers. Então havia alguns ministros que eram adúlteros. There were ministers who were attempted murderers. Alguns ministros tentavam homicídio. There were ministers who were homosexuals. Havia ministros que eram homossexuais. There were ministers who threatened to burn their children alive. Havia ministros que ameaçavam queimar os seus filhos vivos. There were ministers who made jokes from the pulpit. Havia ministros que faziam piadas a partir do púlpito. Who made misogynist jokes from the pulpit. E algumas piadas indecentes. Who made business ventures from the pulpit. Que faziam investidas econômicas a partir do púlpito. There was the minister who excommunicated a lame man for not kneeling. E teve um ministro que excomungou um homem leigo por não ter se ajoelhado. There was the minister who was trying to make a business deal while burying someone. Havia um ministro que tentou fazer um negócio enquanto enterrava alguém. There were many ministers who were drunkards. Haviam muitos ministros que tinham problema alcoólico. And there were many ministers who preached against Parliament. E haviam muitos ministros que pregavam contra o parlamento. And either for moral or for political reasons, people could be ejected. E pessoas então podiam ser retiradas do seu ofício por questões morais ou políticas. So the assembly cared about who was writing the letter. Então a Assembleia se importava com quem estava escrevendo a carta de recomendação. Once a minister or a candidate for the ministry met with the Assembly's committee, he was given 2 or 3 days worth of examination questions. Quando alguém então era recebido para exame, esse exame durava cerca de 2 a 3 dias. All the usual things you do in the Presbyterian Church in Brazil. Todas as coisas comuns que vocês fazem nas igrejas presbiterianas do Brasil. They had to take a passage in Greek and Hebrew and put it into Latin. Eles tinham que pegar uma passagem ou do grego ou do hebraico e colocar no latim. They had to have a dispute on a doctrinal topic in Latin. Eles tinham que fazer um debate ou defender um tópico teológico em latim. They had to be asked questions about church history, you'll be pleased to hear.
Eu sei que o senhor ficará contente de saber que eles tinham que responder perguntas de história da igreja. They had to be able to respond to all kinds of current doctrinal controversies. Tinham que responder a todo tipo de pergunta contemporânea sobre controvérsias doutrinárias. They had to be able to show that they could work with cases of conscience. E tinham que dar demonstrações de que conseguiam trabalhar com questões pastorais, de aconselhamento. In other words, they had to be able to counsel people in some way. Então eles tinham que saber aconselhar, lidar alguns chamados casos de consciência. They had to be willing to catechize people. Eles tinham que ter disposição de catequizar pessoas. And they had to be willing to visit the poor and the sick. E tinham que ter disposição de visitar os pobres e os enfermos. Although the assembly had a long debate about whether they really needed to visit the poor. Embora a Assembleia tenha tido um debate longo sobre se eles deveriam visitar os pobres. There were those who thought this was the job of deacons. Alguns achavam que esse era o trabalho dos diáconos. There were those who thought that visiting the poor was the privilege of Christians. Alguns achavam que visitar os pobres era um privilégio dos cristãos. There were those who thought that the pastor had to do it to set an example. Alguns achavam que o pastor tinha que fazê-lo para estabelecer um exemplo. And there were those who thought he must not, or his preaching would suffer. E alguns achavam que ele não deveria visitar, ou senão sua pregação iria sofrer com esse tipo de visitação. Debating whether to ask candidates about visiting the sick was even more complicated. E debater sobre se os candidatos deveriam visitar os enfermos era ainda mais complicado. Some thought the pastor must not visit the sick. Alguns achavam que o pastor não deveria visitar os enfermos. Visiting the sick was a good way of getting the plague and dying. Visitar os enfermos era uma maneira de pegar as pragas e morrer. There were those who insisted he must visit the sick. Alguns insistiam que eles tinham que visitar os enfermos. If the pastor won't do it, who will? Se o pastor não fizer, quem vai fazê-lo? And this just illustrates the kind of debate that went behind every single practical suggestion at the Então, assembly. esse é o tipo de debate que acontecia em cada questão prática que era discutida na Assembleia. Well, eventually, the assembly had to make a decision. Eventualmente, em algum momento, a Assembleia teve que tomar uma decisão. The committee would do almost all the work, but then it would finally, in the end, report the name of the person before the assembly and say they are recommending him for a pass. Depois de todo esse processo, a Assembleia teria que escrever e recomendar, dizendo que essa pessoa agora estava aprovada para ordenação. This gave members a chance to raise any objections. E isso levantava, essa comunicação levantava a oportunidade, ou trazia a oportunidade de membros da Assembleia levantar alguma objeção. But if they did pass, then a certificate was written out by an assembly scribe, and they could take that over to Parliament. E aí, se eles passassem, não tivessem nenhuma objeção, então eles recebiam um certificado escrito por um escriba e eles podiam levar esse certificado ao Parlamento. And then Parliament would help arrange the financial and legal sides of becoming a pastor in a particular church. Então, o Parlamento iria acertar as questões legais e econômicas para colocar um determinado pastor numa igreja. Now, what's so radical about what the assembly was doing? O que era tão radical do que a Assembleia fazia Is that they were training or testing men to be preachers. É que eles estavam treinando e testando homens nos serem pregadores. Prior to this point, there was no assumption that a minister would be a preacher. Até esse ponto não havia a premissa de que um ministro seria um pregador. Indeed, one would be ordained as a deacon and then as a priest. Uma pessoa seria ordenado primeiro ao diaconato, depois ao sacerdócio, um padre. And neither of those ordinations assumed that the man would ever preach a sermon. E nenhuma dessas duas ordenações assumiam que a pessoa pregaria um sermão. Indeed, until the early 1600s, there was no expectation the man would even be educated. Na verdade, até o início do século XVII, não havia nem a expectativa de que uma pessoa como essa teria que ter treinamento teológico formal. One of the biggest problems in the Reformation was legal and financial. Um dos problemas reais da época da Reforma era legal e financeiro. You all remember what happened at the time of Constantine. Vocês todos se lembram do que aconteceu no período de Constantino. He began to favor the church and give it huge buildings and lands and properties. Ele começou a favorecer a igreja e deu a ela muitas propriedades e riquezas e locais. The businesses and farms which
Constantine gave to the church were meant to provide income to keep up the ministry and the fabric of the church. As terras e as riquezas providenciadas por Constantino à igreja eram para manter o funcionamento dela. Throughout the medieval period, this practice continued. Durante o período medieval, essa prática continuou. Wealthy or spiritual people would give resources to keep up the ministry of the church. Pessoas que tinham dinheiro mantinham o ministério da igreja dessa maneira. Ministries were not supported by the free gifts of the members. O ministério não era apoiado pelos dons voluntários dos seus membros, as suas dádivas, os seus presentes. No, churches either had an endowment or a kind of ecclesiastical tax. Então, ou havia alguma taxa eclesiástica ou algum tipo de bolsa ou dinheiro separado especificamente para a igreja. Most parish churches required, virtually all parish churches across Europe and England, Praticamente todas as igrejas na Europa e também na Inglaterra had members who had a parish where each household was required to give a certain amount of a kind of ecclesiastical tax to the church. tinham pessoas, cada igreja tinha pessoas que estavam, de quem era exigido que desse uma espécie de tarifa ou taxa eclesiástica para a manutenção da igreja. That meant that every parish church became worth a certain amount of money. Isso significa que cada paróquia ou cada igreja local valia uma certa quantidade financeira. One church might be worth £50 a year, another one £100 a year. Talvez uma igreja custava 50 libras por ano, a outra 100 libras por ano. If a church was well endowed or had rich people, it might be worth £400 a year. Talvez se uma igreja tivesse muita gente rica ou tivesse algum tipo de bolsa sendo destinada a ela, algum tipo de dinheiro, ela poderia custar 400 libras. Over time, bishops and then kings began to give out the privilege of having such churches as presents or gifts. Então, ao longo do tempo, o que os reis e os príncipes faziam eram conceder às igrejas que valiam mais como presentes às pessoas que eles queriam. In fact, over time, if anyone who was wise or clever or rich could own one of these churches. Então, na verdade, nessa época, qualquer pessoa que fosse esperto ou rico poderia, na verdade, ser dono de uma dessas igrejas. They were called rectors, the people who had the right to the income of the church. Eles eram chamados de reitores, eram as pessoas que tinham direito sobre o dinheiro levantado pela igreja. The busiest rector was the king. Claro que o reitor mais ocupado era o próprio rei. The second busiest were usually bishops. Os segundo mais ocupados eram normalmente os bispos. But any lord, gentryman or successful businessman might own 1, 2, 5 churches. Mas é claro que qualquer homem de negócios e qualquer pessoa, vamos chamá-la de leiga, poderia ser dono de 1, 2, 5 igrejas. It was a good way of diversifying your portfolio. É uma maneira interessante de diversificar o seu portfólio, né? Now, if a businessman owns a church Agora, se um homem de negócios é dono de uma igreja and is entitled to its income, e ele recebe ou tem o direito de receber esse dinheiro, he still had the legal responsibility to have someone administer the sacraments. ele ainda tinha a responsabilidade legal de ter alguém administrando os sacramentos. And at least every once in a while to read a homily or a sermon. E claro, de vez em quando essa pessoa teria que ler uma homilia ou um sermão. Now, as you can guess, Como vocês podem adivinhar, this did not give owners of these churches isso não deu aos donos dessas igrejas an incentive to hire the best qualified man. um incentivo para contratar o homem mais qualificado. It gave them an incentive to give the rights to be a curate to the lowest bidder. É claro que eles preferiam escolher as pessoas mais baratas e mais despreparadas. The less they had to pay to the parish minister, the more money they would earn. Quanto menos eles tinham que pagar ao ministro daquela paróquia, mais dinheiro sobraria para eles. This is a problem the Reformation never fixed. Esse é um problema que a reforma nunca conseguiu consertar. You could write institutes, you could write commentaries, you could make reforms. Você pode escrever institutas, comentários, realizar reformas,
but they never changed this system, this problem. Mas eles nunca conseguiram mudar esse problema, esse sistema. So this is what the Westminster Assembly inherited. Então é isso que a Assembleia de Westminster herdou. And it also could not completely fix this problem. E ela também não consertou de completo ou por completo esse problema. So you can see why they would take so much care in trying to examine these ministers. Então vocês conseguem entender por que ela tomava tanto cuidado para examinar os seus ministros. The greatest mystery of the Westminster Assembly is why they did not take more efforts to train these ministers. O grande mistério é porque a Assembleia de Westminster não gastou mais tempo em treinamento desses ministros. It was thumbs up or thumbs down. Era sempre aprovado ou reprovado. The previous generation of Puritans had actually used these entertaining training events. A geração anterior de puritanos havia usado aquele tipo de evento de treinamento de pregadores. For reasons unknown to me, the Westminster Assembly never lobbied for these sorts of things themselves. Mas por uma razão que eu desconheço e acho curiosa, a própria Assembleia de Westminster nunca promoveu esse tipo de evento. So as much as we have to learn from their practices and ideas, that remains a curious omission as far as I see it. Então, é verdade que nós podemos aprender muitas coisas sobre as suas práticas. Existem também algumas omissões que a gente não tem como saber por que aconteceram. Tomorrow night, the Lord willing, I hope to look at the way in which they instructed presbyteries to examine ministers. Amanhã à noite, se Deus permitir, eu espero comunicar sobre como é que a Assembleia instruiu os presbitérios em como avaliar seus ministros. I've given this, what I'll say tomorrow night, I've given to different presbyteries, and they've often found it interesting or useful. Eu já dei essa palestra que eu vou dar amanhã para vários presbitérios e muitas vezes eles acharam isso curioso ou útil. I hope you will find it so also. Eu espero que seja útil para vocês também. On Thursday night, I'd like to look more at what the assembly was looking for in preachers and preaching. Na quinta noite eu quero focar mais em quais coisas a Assembleia esperava ver nos pregadores e nas pregações. And I hope you'll be able to bring your questions or make your comments. E eu espero que vocês tragam as suas perguntas e os seus comentários. But I think we have time for some questions or comments. Mas eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo para perguntas ou comentários que alguém queira fazer. Alguma pergunta? Levante a sua mão e assim a gente vai na ordem. Sim. Quando o nosso eleitor estava falando lá daqueles parlamentos, eu sempre li nos livros de história. So when you're talking about the parliament, he has always read in books of church history Que aqueles parlamentos tinham uma grande presença e até uma maioria puritana. that the parliaments had a majority of Puritans, or at least a large number of Puritans. Mas ao fazer a descrição desses parlamentos, ele não mencionou isso nenhuma vez. But as you describe these parliaments, you didn't mention that a single time. So there's always a large number of Puritans in these parliaments, Então, havia um grande número de puritanos nesses parlamentos, which is why Puritan ministers would appeal to Parliament and not to the bishops or the king. e é por isso que os pastores puritanos apelavam para o parlamento e não para os bispos e para o rei. So I'm glad you mentioned that. I was assuming this, but I needed to say that, so it's very helpful. Então, foi bom que isso foi mencionado, porque eu estava partindo desse pressuposto, mas era importante dizê-lo. Yeah. Puritan parliamentarians, however, were sometimes anti-clerical. Mas, às vezes, alguns parlamentares puritanos eram anticlericais. Because of their bad experience with the bishops, they might support Puritan piety, but still want to restrain any power given to ministers or ruling É por elders. causa da sua experiência negativa com o clero da Igreja da Inglaterra, eles gostavam da piedade puritana, mas queriam tirar um pouco do poder dado a algum ministro. So they're a complicated group. Então, era um grupo complicado. Alguma outra pergunta? Sim. Isso quer dizer que havia puritanos que eram apenas nominais e que possivelmente
realmente o nome puritano aí também tinha muito mais uma acepção política. So is it true that some were just nominal Puritans and that the name Puritans probably had a political background in that time as well? So if you're speaking about members of parliament, Então, se você estiver falando sobre membros do parlamento, yes, sim. yes. Some find it convenient to align themselves to Puritans. Alguns acharam conveniente se alinharem aos puritanos. Perhaps because that will help them get economic or political in allying themselves with Ao se Puritans. alinharem com os puritanos, It could help them make economic or political points with the king. isto é, eles poderiam ganhar alguns pontos políticos e econômicos com o rei. It's part of building a coalition against the king. Tem a ver com criar uma coalizão contra o rei. Although a nominal Puritan is a bit of an oxymoron. Mas o puritano nominal é um termo um pouquinho impróprio.